Este é um culto muito especial para nós. Na verdade, todo culto eucarístico é um culto importante para nós, mas esse em especial, que estamos comemorando a Páscoa, é uma comemoração tão importante para o mundo cristão. Certamente, dentro do calendário litúrgico, é a festa mais importante que nós podemos celebrar, porque estamos nos lembrando de tantos acontecimentos na Páscoa. Nos lembramos, por exemplo, da ressurreição de Nosso Senhor. É uma lembrança que enche meu coração de alegria, de possibilidade, porque está depositada sobre a ressurreição de Nosso Senhor nossa grande esperança. São Paulo diz que nossa fé não teria validade, seria nula, vã, se Ele não tivesse ressuscitado. Esta é a doutrina angular da igreja. Sobre a ressurreição está depositado toda a nossa esperança de um futuro. Diz a velha canção: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Na verdade, a primícia da ressurreição abriu o caminho para todos nós, para que nós também pudéssemos comungar deste milagre e pudéssemos entrar na dimensão da ressurreição. E Paulo chama os cristãos de os ressurretos, aqueles que ressuscitaram com Cristo. E este não é um fenômeno teológico, intelectual, é uma experiência, é uma relação experiencial, é uma experiência de cada um de nós com o Espírito de Deus, que tem nos conduzido a essa atmosfera de resiliência. Pode tudo ter acabado na sua vida, mas o Espírito da ressurreição que sobre você está, te levará a começar tudo de novo se for necessário. Hoje de manhã eu estava me lembrando que nós nascemos para dar certo, nós não nascemos para dar errado. Tudo que há na nossa vida, todo o treinamento de Deus, toda a tempestade pela qual nós passamos, ela tem uma finalidade: levar-nos a acertar em cheio naquilo que tem sido proposto para a nossa jornada aqui na terra. Então, minha saudação, minha palavra inicial de saudação a todos vocês, desejando mesmo uma noite espetacular. Preparamos o repertório das canções, tudo foi muito bem preparado. Nós estamos trabalhando com profissionalismo, estamos mudando um pouco a nossa mentalidade de improviso e de amadorismo, porque nas coisas de Deus não dá mais para a gente ser amador, viu, gente? O mundo inteiro se profissionaliza e a gente não pode ficar atrás desse processo de seriedade e profissionalização. Então nós estamos trabalhando duro para fazer melhor, não é? Está tudo bem aí, né? Estão com boas expectativas no culto de hoje? Eu sempre tenho muito boa expectativa. Hoje eu quero me concentrar nesta mesa. Nós vamos fazer uma ceia diferente. Vocês que nunca participaram de uma Páscoa conosco, nós procuramos sempre na Páscoa dar um toque um pouco diferente, nos remetendo à experiência pascal. A Páscoa, ela não é uma festa baseada na experiência cristã. A Páscoa, ela acontece na vida dos hebreus. Eles estão durante 430 anos dentro do território geográfico do Egito. Desses 430 anos, 30 anos eles foram hóspedes no Egito. Com a introdução de José entra no Egito, lembra? Vacas magras, vacas gordas, o Egito prospera, Faraó se agrada e os hebreus entram. Os hebreus eram basicamente a família de Jacó. Eles entram dentro do Egito, crescem numericamente ali, a bênção de Deus está sobre eles. Faraó se assusta com o crescimento numérico e com o crescimento econômico deles, e num determinado momento os faz reféns. Eles se tornam escravos, e por mais 400 anos eles estarão presos dentro do Egito. É impressionante que no livro do Gênesis, capítulo 15,
Nesse ritmo eu estou conseguindo prender a sua atenção? Está tudo bem? O silêncio é porque vocês estão prestando atenção, né? Ok. No livro do Gênesis, capítulo 15, mais precisamente, estamos falando de 400 anos de novo. O número 400 ele se repete muitas vezes na Bíblia, não é? Ele é um sinal muito importante, mas não quero tratar desse sinal dos 400. É que novamente, 400 anos antes de Moisés nascer, quem está vivendo sobre a terra é um homem chamado Abrão. Ele foi aquele caldeu que é chamado por Deus para sair de Ur para uma terra de expectativa. E nesse momento, Abrão sai de Ur, caminha, Deus faz uma aliança com ele, e num determinado momento, Abrão está muito interessado em saber qual era a garantia do Eterno que ele lhe daria para que aquela terra onde ele estava fosse possessão dele. Essa será a minha terra, você me chama, eu saio da Caldeia, essa é a minha terra, esse é o meu lugar. E ele faz uma coisa interessante, ele oferece um holocausto, ele abre os animais no meio, era assim que se fazia naquele tempo, os animais eram abertos no meio, expostos sobre uma pedra, e para que os abutres não devorassem aquela oferta, ele pega uns varais e vai defender o seu holocausto. Muito bem. No final da tarde, já anoitecendo, cai um pesado sono sobre Abrão. E ele dorme. E o texto de Gênesis 15 diz que veio um sono extremamente pesado sobre ele. Uma escuridão, uma treva sem igual toma conta do seu sonho. E no meio da escuridão, Deus fala com Abrão. Pessoas especiais são capazes de ouvir a voz de Deus até no meio da escuridão, sabe, gente? Pessoas especiais, como eu e você, somos capazes de discernir a voz de Deus, mesmo no meio da escuridão, seja ela qual for. Mesmo que nós estejamos no meio de uma treva intensa, é possível se ouvir segredos de Deus. E eu preciso preparar o meu altar interior para ouvir os segredos de Deus quando a escuridão aparece. Porque você sabe, a maioria das pessoas não sabem se mover no meio da escuridão. Elas se perdem porque as referências delas estão do lado de fora. Mas aqueles que sabem se mover por suas referências internas jamais se perderão, ainda que haja perfeita escuridão. Eu esperava um glória a Deus, só se você entendeu, diga glória a Deus. Que doçura é isto! É que Deus, Ele colocou em nós sua lâmpada, para que mesmo que a gente não consiga ver um palmo diante do nosso nariz, nós não nos perderemos no caminho. Faraó e seu exército, na fuga do Egito, quando ele vem perseguindo Israel, a escuridão que toma conta da geografia faz com que eles se percam, porque tudo para Faraó e seu exército estava baseado na luta do seu pulso, da sua força, dos seus músculos, mas Israel continuava andando em segurança. Por quê? Por qual será? É porque Deus iluminou o interior de cada judeu para que eles não se perdessem no meio da escuridão. No meio da escuridão esteja seguro, o teu Deus não permitirá que tu te percas no meio da densa treva. No meio daquela densa treva, Deus vai contar um segredo para Abraão. Vai dizer assim para ele: Abraão, a tua descendência, olha, 400 anos antes de Moisés nascer,
Quer dizer, bem antes desses 400 anos, Deus disse para Abraão: Abraão, os teus descendentes, eles vão passar por 400 anos de escravidão. José não tinha nascido, o faraó não tinha nascido, Abraão não é contemporâneo. Abraão, ele é pai de Isaac, que é pai de Jacó. Então Deus fala com Abraão: 400 anos eles vão estar prisioneiros, escravos no Egito, mas depois de 400 anos eu tirarei os teus descendentes de lá, darei a eles uma geografia e darei a eles riquezas. Hoje de manhã eu estava dizendo que pode ser que nossa pior escravidão seja um momento de maior riqueza para nós, porque se um é um momento da opressão, o outro será um momento da indenização. Deus está contigo. Deus conhece a história antes que a história seja história. Ela ainda é proto-história e Deus já a conhece. Ela não aconteceu. E como Deus começa sempre pelo fim, a tua vida chegou ao fim em Deus. Ele sabe onde você vai parar. Ele conhece sua história e sabe que nenhuma transitoriedade, nenhuma opressão no meio do caminho tem o poder e a autoridade para deter você. A Ele seja a glória para sempre. Muito bem. Nós estamos agora dentro do Egito, com uma promessa 400 anos antes feita, de que é hora de sair, é hora de romper com modelos, é hora de romper com paradigmas. Deus então dará uma instrução em Gênesis 12 para os israelitas. Mas antes de entrar exatamente em Êxodo 12, eu quero me lembrar com você de Êxodo capítulo 6. Se você tem uma Bíblia, por favor, me acompanhe. Eu quero usar só um versículo. Gênesis capítulo 6. Êxodo, mais conhecido como Êxodo. A gente ser um pregador velho tem dessas coisas, né? A gente nunca sai por baixo, né? Oh, meu Deus do céu, é Êxodo mesmo, gente. É porque eu citei Gênesis, me ficou Gênesis na minha cabeça. O texto que eu citei anteriormente é Gênesis 15 mesmo, viu? Quando Deus fala com Abraão. Ah, meu pai, vamos lá. Capítulo 6, versículo 3. A palavra Êxodo, antes da sua leitura, desculpe, é só uma explicação. A palavra Êxodo é a palavra Shemot, em hebraico. É como este vocábulo foi escrito. Aí foi traduzido para o português como Êxodo, que é a experiência da transição territorial, do povo que sai do Egito para Êxodo. Mas a palavra Shemot não é a palavra Êxodo. A palavra Shemot é a palavra nomes, nome, N-O-M-E. É intrigante, né? Mas é isso mesmo. Na minha Torá, o título deste livro é Shemot, ou seja, o livro dos nomes. É muito interessante como nomes para Deus geram uma importância fundamental. E este livro, que segundo os rabinos mais modernos, eles dizem que a Torá se resume em 2 livros, Gênesis e Êxodo. O princípio e Shemot. São os 2 livros mais importantes do contexto do Pentateuco.
No livro dos nomes, nome para Deus definirá coisas importantíssimas. Você sabe que para um mundo hebreu, os nomes são de fundamental importância. Quando Deus troca um nome de alguém, ou quando Ele dá um nome a alguém, isso significa que este alguém carregará um destino no nome que tem. Nós brasileiros chamamos crianças de moleque, que é o objeto do sacrifício de Moloque, e a gente não percebe os efeitos que isso produz. Eu não quero me deter nisso também, mas para nós a gente não esquenta muita cabeça com isso. Moleque, vem cá, mas moleque é o sacrifício de Moloque. É a criança que era oferecida a Moloque, era chamado de moleque, e a gente não está nem aí para isso, né? Mas para o mundo hebreu, nome tem sentido. Quando você dá um nome a uma criança, ela carregará um destino. É sério, né? É sério isso, e é importante a gente entender isso. A coisa é tão séria que este livro se chamará Nomes, porque aqui Deus nominará coisas. É interessante nesse texto que eu pedi que você abrisse, e eu quero ir lá agora. Ele diz assim: apareci a Avrão, a Isaac, a Jacó, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, apesar de não me ter feito conhecer a eles por meio do meu nome. Aí é Yud, Re, Vav, Re, um pentagrama. Aí deve estar Senhor na sua tradução, mas esta tradução, se eu estou me remetendo ao hebraico, eu vou ter essas 4 letras: o Yud, o Re, o Vav e o Re. Adonai. O que é que Deus está falando aqui? É que Abraão, Isaac e Jacó conheceram Deus por meio dos feitos de Deus, aquilo que Deus era capaz de fazer, suas operações sobre a terra, os milagres que aconteceram, seus livramentos. Aí nesse momento, na conversa que Deus tem com Moisés, Ele diz: eles não me conheceram pelo nome que eu tenho, eles me conheceram pelas coisas que eu fiz. Eu me chamei, me fiz conhecer pelo nome de El Shaddai. Eles conheceram os meus feitos, mas a minha essência eles não conheceram. Quem eu sou no nome que eu tenho, eles não me conheceram. E eu vou mostrar para você, Moisés, o nome que eu tenho. Esse nome será uma revelação para você. Você carregará o meu nome, o que eles nunca ouviram antes. Porque você se lembra da pergunta de Moisés, não é? Quando chegar no Egito, que Faraó me perguntar quem é que está te enviando, como é que eu vou saber responder a ele? Porque tu és a minha experiência, mas qual é teu nome? Tu és tudo o que eu preciso para mim, mas qual é o teu nome? Como eu vou fazer conhecido o teu nome se eu não conheço o teu nome? Então aí Deus diz para ele: eu vou te dar um segredo. Meu nome é um pentagrama. Meu nome tem 4 códigos. Meu nome é Yud, Re, Vav, Re. É interessante que muita gente vem tentando codificar o nome de Deus, mas eu tenho encontrado umas definições muito interessantes no mundo rabínico. É que este nome de Deus é um nome atemporal, é o nome da existência e da inexistência. Neste nome, Ele é, Ele foi e Ele será. Ele, neste nome, é o Deus que foi, o Deus que é e o Deus que será. Lendo esta semana um comentário de um precioso rabino e admirável rabino,
Ele dizia que, para entender melhor isto, entender o nome de Deus, é entender que Deus está no quarto tempo. Deus está e não está no passado, no presente e no futuro. Mas Deus habita um tempo que extrapola o passado, o presente e o futuro. Na proposta do entendimento do Rabino, Deus habita um outro tempo chamado eternidade. Deus está e não está no presente, no passado e no futuro, mas Ele está completamente na eternidade. Então, para o Rabino, o nome de Deus é: eu sou aquele que empurra o presente na direção do futuro. Eu sou o que desloca o presente do futuro. Imagina, o povo está há 400 anos servindo de escravos dentro do Egito. E ele diz: Moisés, eu vou mostrar a você o meu nome. E vou dizer para você quem eu sou. Eu sou aquele que empurra o presente na direção do futuro. Eu sou aquele que vai mudar os paradigmas de Israel e vai começar esta noite com a comemoração, com a celebração do Pessá, a passagem, a Páscoa. Deus é aquele que empurrará o teu presente na direção do futuro. Você não precisa ter medo do que acontece com você hoje, porque o teu Deus é aquele que tem poder e autoridade para mudar o teu presente, projetando você para o futuro. E eu quero te dar uma notícia: o teu futuro é glorioso, aqui na terra e na eternidade. Ele começa glorioso aqui e termina glorioso lá. Deus é o Deus que tem a eternidade na sua mão. Se os teus negócios não vão bem, se o teu casamento não vai bem, se as coisas não andam muito bem para você, se você vive uma espécie de limitação, uma espécie de escravidão, se há ciclos que nunca terminam na sua vida, se há uma perpetuação de uma dor em você, uma angústia, um vício, uma lasqueira qualquer que você não consegue mudar, meu irmão, entra no tempo de Deus, mergulhe em Deus, porque Ele é aquele que tira você do presente e lança você no futuro. Ele muda a tua sorte, Ele muda você de lugar. Deus muda a geografia de Israel. Ele tira um povo que não tem terra e o estabelece numa terra. Meu irmão, até hoje, eita povinho complicado é esse que ninguém consegue arrancar ele de lá. Sabe por que é isso? Deus decidiu. Não importa quanto você tem no banco, não importa se sua família é famosa ou não é famosa, não importa os níveis de influência que você tem no governo do estado ou no governo federal, isso pouco importa para Deus. Quando Deus quer, Ele tira um cara da prisão num dia e no dia seguinte ele se torna governador da maior potência do mundo, o Egito, como foi no caso de José. Faz isso com José e faz isso com você. Não subestime o poder da intimidade que um homem tem com Deus. Os íntimos de Deus vão descobrir segredos maravilhosos. Isso não é religião, é intimidade com Deus, é intensidade naquele que não tem tempo, naquele que habita a eternidade e pode mudar a tua geografia e as tuas condições. Lembrando da promessa que Deus faz para Abrão: eu vou mudá-los de lugar e vou mudar, eles vão se enriquecer. Na noite da Páscoa, Israel recebe tanto dinheiro, o pavor toma conta do Egito. O pavor toma conta daquela nação poderosa. E para que eles possam ir embora, as mulheres dos egípcios, elas se desprendem das suas joias, dos seus pendentes, dos seus pertences, abrem seus tesouros e indenizam o povo de Israel. O Egito não foi muito bom para eles, mas eles cresceram no Egito, eles se fortaleceram no Egito, e agora a hora da indenização chegou. Por favor, para que você passe por esta experiência sensorial, repita comigo, deixe isso entrar dentro de você. O tempo da indenização vai chegar. Essa é uma esperança que você precisa ter.
Cara, não é possível. Depois de você estar plantando tanto, durante tanto tempo na sua vida, que você não colhe coisas boas. Você colherá coisas boas. Não esmoreça por causa do homem mau. Não se arvore por causa do acampamento da maldade em algum momento da sua vida, porque até sobre a maldade Deus governa. Querido, inventaram um tal de um Satanás e dizem que ele é todo poderoso. Eu vou te dizer uma coisa: meu temor reverencial ao Deus eterno e imortal, a Satanás meu desprezo, porque ele nada mais é do que um treinador de vitoriosos. Deus o colocou numa posição de esparne, para que você seja treinado. Não dê bobeira que ele quebra seu nariz, mas se você for vigilante, ele será seu melhor treinador. O que entrou dentro de você, aquele que entrou dentro de você é maior do que aquele que está no mundo. Quem está dentro de você é aquele que entrou na sua vida, que casou com o seu espírito, aquele que se misturou com você. Ele é poderoso, ressuscitou dentre os mortos, fez de você sua habitação, fez de você um campeão. Você é mais do que vencedor. O momento da pancada às vezes existe mesmo, gente, é isso aí. Você quer ser campeão sem treinamento, mas é que o tempo da indenização está chegando. Eu sinto o cheiro do maior crescimento desta igreja, que é você, Eu sinto um cheiro de sucesso quando olho para você. Agora, olha só, tanta gente linda, né? Eu dei um abraço num amigo agora, parecia até um cavalo de cigano, de tão bonito e cheiroso que ele estava. Só os mais antigos conhecem o cavalo de cigano. O cavalo de cigano é aquele que limpa pereca, bota um espelhinho na testa. Muito bem, gente, deixa eu voltar ao texto aqui. Quando Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou empurrar, porque eu sou o que empurra. Eu sou o que transfere o presente para o futuro. Eu sou o que muda a tua vida, muda a tua trajetória. Nesse momento, Moisés vai estabelecer para o povo hebreu a Páscoa. A palavra Páscoa é uma palavra que se deriva, é uma tradução da palavra hebraica Pessah. Pessah. Pessah não é ovo, Pessah não é coelho, Pessah não é chocolate. A palavra Pessah é a palavra passagem. Pessah é passagem. Era exatamente o que ia acontecer ali naquele momento. Era uma celebração de uma passagem. Era um Egito que ia ficar para trás, e uma terra da promessa que estava bem diante deste povo. Era a quebra do modelo de escravo para um modelo de homens e mulheres que agora estavam assumindo um novo modelo mental, que era o modelo daqueles que nasceram de novo no ritual da passagem para reinar em vida. Tanta coisa para mudar a vida daqueles que levaram 400 anos de egiptilização. O que é egiptilização? É um processo de aculturação egípcia. Era o Egito que tinha entrado dentro dele, roubado deles sua identidade pessoal, roubado deles a leveza da fé, arrancado deles o conhecimento do eterno. Eles estavam perdidos no meio do Egito. Alguns já não se reconheciam mais, não reconheciam sua fé, não reconheciam sua cultura, alguns não reconheciam seu idioma. Eles se perderam deles mesmos. É assim, gente, toda vez que você se perder da sua origem, você se perderá um pouco de você. Quando você se perde da sua origem familiar, você se perde um pouco de você mesmo.
Quando você se perde um pouco da sua cultura, você se perde também de você. Toda vez que você tentar se abstracionar, ou tentarem abstracionar você de você mesmo, você se perderá. Lembram quando Daniel, ele entra dentro da Babilônia, que eles tentam até mudar o nome deles, para que eles não se identifiquem nem mais pelo nome que eles tinham. E deram a eles nomes de deuses babilônicos, para que eles não mais se reconhecessem com o nome de Daniel. Deus é meu juiz. Que Deus, que juiz? Você agora receberá o nome de um Deus pagão, para que você não se identifique mais. Porque se perdendo dele, ele está completamente vendido à sorte. Desta maneira, nós encontramos um povo perdido. Salomão, o filho de Davi, ele diz que quando um escravo se torna rei, a terra se transtorna. O que isso quer dizer? Quer dizer que se um patrão, um empresário, tem mente de empregado, sua empresa vai falir. O que quer dizer isto? É que se um casado carrega para o seu casamento a cabeça de um solteiro, esqueça casamento, não vai prevalecer. Isso quer dizer que se um pastor tem mente de ovelha, seu rebanho estará em perigo, porque ele sequer pode identificar o lobo. A cada novo ciclo, a cada novo patamar, a cada novo espaço que Deus coloca você, sua mentalidade tem que lhe acompanhar. Queridos, não é muito comum na economia que nós vivemos, meninos que saem das comunidades e ganham a ascensão no campo, que se tornam milionários, bilionários, trilionários, no capítulo seguinte eles estão completamente pobres, porque perderam tudo. Acontece com os ganhadores de loteria, na maior parte deles. Por quê? Eles mudam de status econômico, mas a cabeça não acompanha. E se perdem logo ali. É estatística, não estou inventando histórias, são estatísticas, estão aí presentes. É que Deus dá a você um novo nível. Meu irmão, entre nele com seu corpo, sua alma e seu espírito. Deixa coisas que ficaram para trás, ficarem para trás. Pontue o passado no lugar dele. Você tem que entrar para os seus novos ciclos com uma mente nova. Lembra do meu aforismo, um dos meus prediletos? Não leve sua velha mentalidade para os seus novos desafios. É você querer continuar fazendo negócio no modelo de 30 anos atrás. Tudo está mudando e você continua com aquele mesmo modelo de fazer negócio de 30 anos atrás. Não vai dar certo, você vai falir já já. Precisa acompanhar, sua mente precisa acompanhar o lugar onde Deus coloca você. Sabe o que Deus usou para mudar a mente dos hebreus que saíram do Egito? 40 anos para mudar a mentalidade deles, onde o deserto se tornou uma sepultura de boca aberta, devorando toda uma geração. 40 anos, uma geração. Por isso 40 anos. 10 gerações, 400 anos. O deserto engoliu uma mentalidade, mas com a mentalidade levou as pessoas também. Quem entrou na terra prometida foi tudo gente nova que nasceu dentro do deserto. Só a garotada, do 0 aos 40, entram na terra da promessa. Eu espero que os de 50 aqui sejam mais flexíveis, né? Só Josué e Caleb da velha guarda. E só para remontar, uma vez que a gente não está com um compromisso de fazer uma pregação pontual, Caleb é aquele cara que era um quenezeu. Quenezeu era uma sub-raça. Os quenezeus eram um grupo de escravos no Egito, que eles eram escravos de escravos. Eles eram a escória. Um dia, observando a lei dos hebreus, Caleb encontra um dispositivo que todo homem que renunciasse sua paternidade original e adotasse um patriarca em Israel como o cabeça da sua vida, como seu patriarca, como seu pai,
ele seria admitido na nação de Israel como alguém inserido dentro da tribo e tratado como um hebreu. Sabe o que Caleb faz? Não perde uma oportunidade. Querido, Deus te dará muitas oportunidades. Não perca as oportunidades que Deus der a você. E quando der, entra de cabeça. Não entende? Meu casamento virou um bagaço. Deus vai dar uma oportunidade de você reconstruir. Mas quando você for começar essa nova fase do seu casamento, ou esse novo casamento, meu irmão, entra com tudo. Muda tudo. Não perca a oportunidade que Deus vai te dar. Entra de cabeça. Entra para vencer. Foi o que o Caleb faz. Caleb adota o patriarca Judá, como o patriarca da sua vida. Tanto que em algum texto da literatura bíblica você vai encontrar que Caleb era filho de Judá. Ele não era filho legítimo de Judá. Ele era um agregado que se tornou filho de Judá. Diz o Senhor que em Caleb se movia um espírito tão diferente de todos os da sua geração, e olha que ele era um quenezeu, se movia sobre ele um espírito tão diferente, que a graça dele pousou sobre Caleb, e Caleb se tornou príncipe dentro dos hebreus. Era um homem cujo destino estava traçado por Deus, um homem que nasce na pele de um subgrupo, de uma etnia escrava, mas que Deus o reposiciona por causa de uma decisão tomada. Uma decisão pode mudar tudo no seu casamento, nos seus negócios, na sua vida espiritual, na sua vida afetiva. Uma decisão. E querido, lembre-se sempre de uma coisa: uma decisão sempre virá antes de recurso. Não espere recurso para tomar decisão, porque decisões atraem recursos, e recursos não atraem decisões. Muito bem. Querem que eu continue? O que é amém? Sim, assim seja. Posso até parar por aqui, já está de bom tamanho, né? É uma escola de treinamento boa hoje. Muito bem. Quando a Páscoa está instituída, há umas regras para se comer a Páscoa. Que coisa séria é essa? Quando a Páscoa é instituída, o Senhor diz: o teu escravo na tua casa, ele poderá comer da Páscoa. O transeunte que passa, o forasteiro, ele poderá ser convidado para comer da Páscoa. Mas o assalariado, ele não poderá comer da Páscoa. Quando eu li isso, eu quase caio para trás, porque o sindicato dos empregados vai ficar aborrecido com Deus, né? Mas o que esta orientação tem a ver? Por que essa espécie de discriminação? É que Deus está mudando os paradigmas. Deus está mudando o modelo. Deus está criando uma nação de livres. E como aqueles que são reféns economicamente vivem pela necessidade, não vivem pela vocação, mas vivem pela necessidade, eles conspiram contra aqueles que vivem pela vocação. Eles não podem distrair os que são movidos pela vocação de reinar. Lembra que o modelo mental está sendo mudado? Lembra que a antropologia está sendo alterada? Lembra que as células neurais estão sendo mudadas? Lembra que Deus está tirando um povo da escravidão e fazendo deste povo senhor da terra? Lembra que Deus está transicionando, que Deus está fazendo este povo entender que a liberdade precisa ser usada com responsabilidade? Que toda pessoa que sai de um sistema manipulador, ela corre um perigo ao entrar num território livre, porque ela pode levar à revolta do tempo da manipulação. Por exemplo, eu conheço, eu vou falar, não vou mentir, eu conheço um monte de crente
que quando sai de um sistema de manipulação, a primeira coisa que acontece na experiência cristã dele é que ele bagunça tudo. Revoltado pelo tempo que manipularam, quando entram no tempo da liberdade, eles não usam a liberdade com responsabilidade, eles se perdem. Por causa da revolta, da tristeza, aí viram destrambelhados espirituais. Não têm orientação, se perdem, porque não querem se submeter mais a nada, acham que a liberdade é ausência de regra. Querido, a responsabilidade nunca foi e nunca será ausência de regra na vida das pessoas. A liberdade exigirá regras. Porque usando a tua liberdade sem regra, você acaba atrapalhando a liberdade dos outros. Então, as regras serão importantes até você morrer. Você está num planeta que obedece a regras. Há leis que governam a natureza. Há leis que governam os sistemas jurídicos. Há leis que governam seu corpo. Há leis que governam nossos relacionamentos interpessoais. Há leis que governam a política do nosso país. Há leis que governam o mundo dos negócios. Nós estamos rodeados por leis e benditas leis que protegem os livres de caírem na mão dos vilões. Então, a presença de ordem no meio da sua liberdade, Jesus nos tornou livres. Sabe o que Paulo diz? Em Colossenses capítulo 1, versículo 1, eu e Timóteo, escravos de Cristo. Imagina que contradição, que antagonismo. Paulo fala de liberdade e diz, eu e Timóteo nos tornamos escravos de Cristo. É que há um momento em que a liberdade pode nos fazer escravos dela mesma. Nesse momento, e hoje eu dizia, uma das palavras assim, melhores que eu encontro para falar de escravidão é a palavra cativeiro, que ela tem um valor semântico muito interessante. A palavra cativeiro, que é prender, não é? Engaiolar, enclausurar, ela é usada hoje com um valor que eu acho riquíssimo, né? Quando alguém disse assim, fulano me cativou. Olha, o valor semântico muda. Embora a raiz prisão esteja presente, mas cativar não é prender com algemas de aço. Cativar é prender as pessoas com os laços do afeto, do amor, do respeito. Por exemplo, eu não posso mais abrir mão de Deus na minha vida. Deus me respeitou tanto, Ele mudou tanto a minha vida, me fez tanto bem, que eu não consigo, mas eu estou algemado. Eu hoje tenho até liberdade para fazer algumas coisas, mas eu não faço porque eu sou um algemado. Eu decidi colocar algemas. Entende? Porque eu estou ligado a Ele, refém da minha relação com Ele. Então você que é livre, que sai do Egito, seja lá que Egito for esse, e vem para o mundo de uma promessa, você precisa gerar um conceito sério, e eu quero terminar com esse conceito: equilíbrio. Equilíbrio será a palavra-chave que vai governar a sua vida agora. Porque todo rei precisa ser equilibrado. Você sai de um sistema de prisão conceitual, mental. Você era refém de um sistema chamado pecado. Pecado não é um ato moral, é um sistema que governa a natureza humana caída. Você era refém desse sistema. O bem que você queria fazer não podia fazer. O mal que você não queria fazer acabava fazendo. Esse sistema perdeu poder na nossa vida. Agora, na liberdade, precisamos usar essa liberdade com responsabilidade. E a chave da responsabilidade é equilíbrio. Precisa se tornar uma pessoa equilibrada monetariamente, equilibrada afetivamente. Porque senão a gente vive um desbussolamento constante. Todos nós conhecemos pessoas que amam tão apaixonadamente, e amam tão apaixonadamente, que são capazes de amar 3 pessoas ao mesmo tempo. Sim, porque se desbossula, é um desequilíbrio afetivo.
apaixonadamente de manhã, à noite quer matar. É tão passional e uma passionalidade tão desarvorada que consegue viver assim, ó, uma aqui, um passo aqui, não é? Essa claudicância na sua alma. Querido, você nunca vai governar na vida se você for um manco, um claudicante emocional. Precisa aprender a governar seus impulsos interiores. É verdade, bicho, a gente tem vontade de quebrar o nariz de alguém. Não sei se você tem, mas de vez em quando eu tenho ainda. Mas não faço. Não faço. Não estou aqui para ficar respondendo processo aí, né? É que essa fúria de um livre precisa ser dominada. E o primeiro território de um homem livre a conquistar é o território do seu interior. Nunca se esqueça disso. Se você conseguir colocar em ordem seu mundo interior, você vai governar qualquer circunstância do lado de fora. Mas seu primeiro desafio é você. Pode não agradar, mas eu vou te falar mais uma vez. O maior inimigo que você tem é você mesmo. É quem sabota a sua história o tempo inteiro. Aprenda a governar o seu coração e você governará em qualquer território que você entrar. Porque o microcosmos não é muito diferente do macrocosmos. Se você domina seu mundo interior, você dominará qualquer mundo do lado de fora. Se você consegue governar as tempestades da tua emoção, você governará na empresa onde você trabalha qualquer tempestade que se levantar lá dentro. Porque os princípios de governar são os mesmos. Governe você e você governa o mundo. Mude você e você muda o mundo. Tudo começa com você. Mude seu casamento a partir da mudança de você mesmo. Pare de culpar os outros. E mude, você é livre, você pode mudar. É mais fácil culpar, mas é mais honesto mudar. Nós somos os pivôs da nossa história. Talvez você não seja, eu sou. Eu vou tirar aqui, eu sou o pivô da minha história. O pivô sou eu. Eu aprendi uma coisa, eu termino aqui. Para o bem da minha Páscoa, para a celebração da ressurreição, eu aprendi que quando eu começo a tratar mal as pessoas, e você de vez em quando faz isso, deve acontecer. Eu já tenho um sensor. Quando eu começo a me irritar com as pessoas ao meu redor, o problema normalmente não está com elas, o problema está comigo. Aí de vez em quando eu sumo, eu desapareço, porque eu preciso me tratar, para não tratar mal as pessoas. Isso faz parte de uma sadia Páscoa que eu preciso viver na terra da minha liberdade. Tire férias. Vai melhorar muito algumas coisas. Seus filhos vão agradecer. Sua mulher vai ficar feliz. Seu marido também. Viaje um pouco. Se não pode viajar, pegar um avião, um navio, um barco, uma carroça, um jumento, uma bicicleta. Faça uma outra viagem. Faça uma viagem para dentro de você. Faça um caminho para dentro. Percorra territórios que precisam ser conquistados, estão dentro de você. Às vezes, a gente está se especializando em conquistar territórios do lado de fora, quando estamos deixando vulneráveis os territórios da nossa interioridade. Que o ressurreto, que Jesus, que é a nossa Páscoa, que quebrou com o sistema do pecado, nos dando liberdade, nos faça maduros para nós não nos perdermos na liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Que vivamos como um bom perfume para Ele, um cheiro agradável para Ele. Que nós sejamos a expressão da própria celebração. Não haverá Páscoa se não houver livres. Nós conquistamos esta liberdade em Cristo Jesus. Ele conquistou por nós. A Ele que nos elegeu antes da fundação do mundo, seja a honra, a glória e o louvor
pelos séculos dos séculos. Amém.